Tudo começou nos anos 70, em um tempo em que corações jovens ansiavam por mais de Deus. Nos fundos de uma simples livraria evangélica em Santos, algo diferente começou a nascer. Ali, em um ambiente pequeno, mas cheio de fé, o Ministério Peniel teve seu início. Era apenas uma reunião de oração com jovens cheios de sede por Deus, que buscavam algo novo. Mas Deus já preparava algo muito maior. Com o passar dos encontros, uma equipe foi se formando. Homens e mulheres cheios de paixão pelo Evangelho. Nomes como Laerte, Valdemar Rocha, Aldema, Maria Lúcia, Doraci Santos, Regina Andrade, Vivência, Samuel Bispo, Zilda Silva. Eles formaram a primeira equipe Peniel. Jovens vindos de diferentes igrejas da Baixada Santista com um único desejo: fazer mais pelo reino de Deus. Eles eram diferentes das igrejas tradicionais da época. Não usavam ternos, gravatas ou vestidos longos e adoravam ao som de violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, instrumentos que ainda eram pouco comuns nos cultos. Mais tarde, uniram-se à Igreja Batista de Renovação Espiritual, em São Paulo. Foi ali que o desejo de abrir uma congregação na Baixada nasceu. Após muita oração e consagração por parte de Laerte e Dema, eles foram consagrados como evangelistas. E então, Deus abriu o caminho. Foi em 1974, em um culto de oração na Rua Guarani, onde a igreja estava provisoriamente se reunindo em um dia, num espaço cedido pela Igreja Pentecostal, que um jovem chamado Newton Lobato foi levado pela própria irmã e teve a vida entregue a Jesus. Ele foi batizado. Meses depois, no dia 22 de novembro do mesmo ano de 74, na Avenida Capitão Mora Guiar, em São Vicente, foi inaugurada a Congregação Batista Renovada, um pequeno começo, repleto de dificuldades, sem recursos, sem estabilidade, mudando de lugar inúmeras vezes. Mas havia algo que nunca lhes faltou: a presença de Deus. Mesmo com a maioria dos membros sendo jovens e desempregados, a fé sustentava cada passo. E no dia 15 de agosto de 1976, com 38 membros, uma assembleia foi realizada. Nascia oficialmente a Igreja Batista Peniel. Poucos meses depois, em outubro, o evangelista Laerte era consagrado pastor, se tornando o primeiro pastor do Ministério Peniel de muitos que viriam. Em meio às lutas, Deus usou vidas generosas, como a da irmã Maria Pereira, que abriu sua casa no Catiapuã, cedendo o chalé onde morava com a família para que a igreja continuasse. Ali, Deus deu descanso a seu povo e a obra começou a florescer. Quando o pastor Laerte foi chamado para a Vitória no Espírito Santo e partiu com a família, o trabalho foi confiado ao pastor Ney Ângelo Pereira, que era pastor da primeira Igreja Batista de São Vicente. Posteriormente, ele enviou o seminarista Wilson, que ficou por 2 anos. Depois, alguns pastores que vieram para tentar assumir a frente do trabalho realizaram tentativas de mudar a identidade da igreja, de torná-la mais tradicional, algo que não foi aceito pelos membros. Outros não acreditaram que a obra duraria. Mas foi em 1982 que um novo capítulo começou. O jovem seminarista Newton Glória Lobato Filho assumiu a liderança da Peniel e em 1984 foi ordenado pastor pela CBN, Convenção Batista Nacional, denominação à qual pertencemos até hoje. Seu primeiro desafio foi vencer uma palavra de maldição lançada por quem dizia que a igreja fecharia em menos de um ano. Mas aqui estamos. O desafio foi vencido. Guiado pelo Espírito Santo, com coragem e visão, o pastor Newton conduziu a igreja rumo a novos horizontes. De uma sala nos fundos de uma livraria a uma igreja forte, viva, frutífera. O Ministério Peniel é o testemunho de que Deus honra os pequenos começos. E quando corações se entregam com sinceridade, Ele faz infinitamente mais. 49 anos se passaram. E a chama que queima em nós não se apagou. Pelo contrário, ela só cresceu.
O Ministério Peniel hoje tem 85 igrejas. 3 igrejas fora do país, 2 em Portugal e uma no Peru. Muito mais do que números, somos um povo. A paixão que nos move é o nosso combustível. E quanto houver almas para alcançar, não pararemos. Somos mais de 200 pastores e missionários, comprometidos com o ID de Jesus, tocando corações, salvando vidas, libertando vidas, fazendo a obra que Deus nos chamou para fazer. Peniel não é apenas um nome, é um lugar de encontro com Deus. Lugar onde as famílias são tocadas, seus corações queimam e voltam a arder na presença de Deus. Quase meio século depois, a essência continua o mesmo. Estamos face a face com Deus. Somos Peniel, uma igreja viva, uma igreja missionária, uma igreja apaixonada por Deus. Meu sonho para o Ministério Peniel é que mais e mais essa igreja se multiplique, caminhando pelo Brasil, em cada estado, em cada cidade, em cada casa. E mais do que isso, que possamos romper mais essas fronteiras em vários países do mundo, principalmente onde precisam do Evangelho, onde existem poucos pastores, poucos cristãos, ali a Peniel se faça presente, levando Deus face a face na vida das pessoas. Parabéns a todos que fazem parte da história de 49 anos do Ministério Peniel.